Vamos lá então, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, arrebentando. Um beijo carinhoso pra Gisele, esposa do Sidney Fraoli, mãe do Matheus, uma mulher incrivelmente maravilhosa, uma das mulheres mais incríveis que eu conheci, né, e que eu conheço, diga-se de passagem, esposa do Sidney, que está fazendo aniversário hoje. Um beijão pra ela. E falando em mulher, a nossa Nina Gagliotti com as informações do Palmeiras, que é um time que tá, se terminasse hoje, tá fora do Paulista, o que seria uma catástrofe. A Ponte Preta no lugar, hein? A Ponte Preta no lugar e o São Bernardo, se eu não estiver errado. São Bernardo e Ponte. São Bernardo e Ponte. Então, qual é a ideia, qual é a visão, o que você tem do Palmeiras, Nina Gagliotti, que a mamãe Zezé está escutando? Já em cima disso, então, craque, vamos falar da tabela do Palmeiras, porque restam 4 jogos. Primeiro lugar que você falou foi aqui, nos donos da bola ou não? Foi aqui. Que eu te chamei, está sentadinha ali, né? Exatamente. Hoje um pouco menos tímido. É legal, pô. Você e o Bruno Miliose arrebentando. Juntos, a gente... É até engraçado que a gente foi estagiário junto, agora a gente tá aqui que junto. Legal. Que legal. Fico feliz em vocês dois, que são a nova geração, junto com o Gustavo Soler e Paulo do Vale. Vamos lá, o Palmeiras tem pela frente, então, Inter de Limeira, tem um choque rei contra o São Paulo no próximo domingo, esse jogo que é às 6h30 da tarde. Joga também com o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Mirassol fora de casa. É o último jogo do Palmeiras, não é um jogo fácil. E aí, por que eu tô falando da tabela? Porque o Palmeiras, além de precisar vencer, como, claro, não está na zona de classificação, precisa torcer contra os seus adversários, que têm mais pontuação do que eles, então a vida... Na verdade, faltam 4 jogos, certo? Certo. Precisa ganhar 3 e empatar 1. Isso. Né? Tem confronto? Não existe confronto da chave? Não existe. Dentro da chave não tem, por Quais isso... são os próximos 4 jogos, pra eu ver quantos jogos o Palmeiras vai... Inter de Limeira. Ganha. Aí tem um clássico contra o São Paulo. Não ganha. Joga com o Botafogo de Ribeirão Preto. Ganha. Em casa. E aí, visita a equipe do Mirassol. É um jogo mais difícil. Se ganhar os 2 jogos aí, vai pra 6 pontos, né? Isso, soma 6. O São Bernardo Aí é 6 pontos vai pra inclusive, né, até os 13, 16, 19. É, mesmo assim, a Ponte tá com 15. Faltam 4. O Palmeiras tem 3 vitórias no Campeonato Paulista, 4 empates e 1 derrota. Então, mas faltando 4 jogos, por exemplo, o São Bernardo ganha 2, vai. 16, 19, 22, certo? Isso. Pata 1, 23. A Ponte Preta, 15, vamos supor que a Ponte ganhe 2 e perca 2. 15, 18, 21. Eu tenho 13, eu tenho que fazer 22. 13, 16, 19, eu tenho que ganhar 3 jogos. Se eu ganhar 3 jogos, nessa minha teoria aí do craque Neto, o Palmeiras tá dentro. E aí ontem o Abel Ferreira até assume a culpa em relação a essa oscilação de resultados e disse que é por conta desse time misto que ele tem aplicado ou não. Ontem, mais uma vez, um time modificado. O Abel Ferreira disse que ia usar o Campeonato Paulista como um período de testes, que não ia ser o time pro restante da temporada, usou o seu time titular. Se ganhar, isso dá certo. Clássicos. Se ganhar, dá certo. Se não ganhar... Nos clássicos, ele colocou o titular, contra o Santos e contra o Corinthians, e deve colocar mais uma vez... Dos 4, só tem um clássico, então. Isso. Que é contra o São Paulo. Isso. Nos outros 3 não tem. E aí, mas contra o Mirassol, ele vai ter que montar o time titular. A depender de, claro, como vai estar a pontuação até lá. Isso. Essa é a realidade do Palmeiras neste momento, então que precisa também pensar nos adversários do seu próprio grupo que não enfrenta para projetar se passará de fase ou não. E a tendência é que jogue as quartas de final fora de casa contra o São Bernardo, que o primeiro do grupo joga em casa, o segundo joga fora. E você tirando a Ponte já, né? Não, jamais. Não, você tirou. O que tá acontecendo? Nina, você tirou. Neste momento é a Ponte que está tirando o Palmeiras. Tá. É preciso dizer, né? É preciso tá certo, dizer. Nina. Pra mim, dá São Bernardo e Palmeiras. Pra você, Paulo do Vale. Olha, a Ponte tem ainda o Mirassol pela frente, a Ponte tem o São Paulo pela frente, então assim, é Quem difícil. mais? Botafogo e Bragantino. Então eu vou falar quantos pontos a Ponte faz. Vai fazer 3 pontos contra o Botafogo, pra mim, é a Isso. única garantia. Vai 15 e 18. Vai 18.
não ganha do São Paulo. O São Paulo pode ser um fiel da balança se quiser prejudicar Pros o Palmeiras. dois. Perder pra Ponte. Exatamente. Escala os reservas. Não, se quiser, vai jogar com o time misto, Isso, aquela coisa. Exatamente. E tira o Palmeiras. E tira o Palmeiras. Tem muita coisa. Sampaio, Correia e Vasco também jogam pelo Campeonato Carioca, diga-se de passagem. Queria dizer que o Leandro Quesada me tirou de 2 Copas do Mundo, porque eu não queria ir pra noite. Ele falou, não vai, ninguém tá vendo. Não tem celular, a sua esposa também não tá vendo. Eu falei, não, mas eu falei pro padre que eu não ia trair. E eu traí. E eu fui um vagabundo no covarde. Como eu fui racista também, quando eu cuspi no rosto de Aparecido, só que eu sou antirracista. Mas o Leandro Quesada me convidava pra beber, me convidava pra sair. Falei, Quesada, você tá me levando pra Esborne? Ele falou, não, Neto, tamo junto. Eu, você e Batista. Lembra de Batista, Quesada? Ô, Quessadinha, senta aqui. A gente tá fazendo um cálculo aqui. Senta aqui junto, rapidinho. Você vai fazer o jogo do São Paulo daqui a pouquinho. A gente tá falando do Palmeiras, Quessadinho. Um beijo, irmão. Fala, meu irmão. Eu tava falando com a Nina aqui. O Palmeiras joga contra Inter de Limeira, ganha. Joga contra o São Paulo. Se for o time titular, é problema. Botafogo ganha. E depois pega o Mirassol fora. Mas a Ponte tem 15. E o São Bernardo tem 18. 16. E esses clubes, se ganharem 2 partidas, o Palmeiras talvez corre o risco de não classificar, Quesada. Eu acho que essa sua matemática é interessante. Bom, pelo teu cálculo, então... Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar 3 jogos, 13. Vai pra 19, certo? E empata 1, vai pra 20. Porque o São Bernardo não vai perder 3 jogos. O São Bernardo talvez seja o primeiro colocado. Mas olha só, nessa sua conta, o Palmeiras chega a 20, o São Bernardo já tem 16. Já tem Isso. 16. E a Ponte tem 15. Então, olha só, eu tenho 3 jogos. Então, 13, 16, 19... Não, 22, desculpa. Chega a 22 o Palmeiras. 22. Os dois... Olha, tá difícil pro Palmeiras, cara. E joga contra o São Paulo e contra o Mirassol, né? Fora. Eu tava vendo e os dois vão querer brigar pra classificar. Contra o São Paulo em casa. São Mirassol Paulo fora. E aí, ó. Eu tava vendo a campanha geral aqui. Nossa, que campanha é essa? Eu sei que não é hora de falar dele, mas ele é o líder do campeonato. O Corinthians é brincadeira. Campanha do Corinthians. 22 pontos, faltam 4 rodadas. O Corinthians já está nas quartas de final. Se ganhar, vai pra semifinal e tá disputando o título. Faltam 4. Ele tem. Ele já tem a pontuação 12. que o Palmeiras pode bater. Ele pode fazer 34 pontos. Então, nesse momento ele tem a pontuação. Isso, a pontuação que o Palmeiras tem que fazer pra classificar. O Corinthians tem 7 vitórias, um empate e uma derrota. Em comparação, o Palmeiras tem 3 vitórias, 4 empates e uma derrota. Só que tem uma coisa. Isso. Só que nesse campeonato, você pode ter esse número de pontos. Se você perde as quartas de final jogando em casa, você tá fora. Tá fora. E essa é a vantagem do Corinthians. Que joga... Se o Corinthians jogar quartas em casa. Não, vai jogar. Vai jogar. Já vai jogar. Vai jogar. Semifinal também. Se ele ganhar... E aí, obviamente, ele vai fazer a decisão do campeonato em casa. Exato. A chance do Corinthians acabar com disputar 6 anos sem título. A disputar a final em casa, ela é fortíssima. São Paulo que você faz hoje, você, Alexandre Petros, a gente estava tentando... conciliar algum nome importante. A Nina Gagliotti disse Homem de Ferro e Hulk. Eu disse Homem-Aranha e Super-Homem. Aí, Paulo do Vale, Tico e Teco. Tico e Teco, é o que eu mais gostei. Tico e Teco, tu vai, Tico e Teco. Pô, é carinhoso, assim, é uma coisa... Ursinhos Carinhosos também pode usar, porque eu assisti Ursinhos Carinhosos pra caramba com a Luísa e com o Gustavo. Tchau! Com arco-íris da barriga. Arco-íris da barriga. Essa dupla não tem nada, viu? Vamos lá então. Você acredita que o São Paulo ganha o jogo hoje, Quessadinha? Com esse time dito titular, só o Luciano tá fora, né, PDV? Isso. Eu confio na vitória do São Paulo. Se bem que eu tenho dito que o São Paulo é o time que mais derruba comentarista. Quando você acha que ele não vai, ele ganha. Quando você acha que ele vai arrebentar a boca do balão, ele comete alguma falha. É sempre ao contrário, entendeu? Pô, ele fez um baita no segundo tempo contra o Corinthians, aí ele vai pra Vila Belmiro. O jogo do São Paulo na Vila Belmiro foi, olha... pequenininho assim, né? Muito pequenininho. O Palmeiras, pra terminar... o técnico meio zureta, hein? Deixa eu falar, eu perguntei pro Paulo do Vale, falei, Paulo do Vale, se ele for pra final e perder, ele cai? O
Paulo do Vale respondeu: Neto, se ele não classificar, ele cai. Pra você do São Paulo, do Palmeiras, pra terminar, Palmeiras reavalia, tá ali no GE, reavalia reforço para a zaga. E Abel cita planos no mercado. No mercado da bola, né? Mercado não da é um bola, atacadista, não, né? exatamente, não. E aí essa é a outra questão que pega o Palmeiras nesse momento. O Andreas Pereira recusou a proposta do Palmeiras. E aí a dúvida que fica é, porque o Abel segue pedindo reforços e o Palmeiras no mercado Desculpa pode de contratar interromper, até. filha. Diga. Sabe aonde ele mostrou que ele tá bravo? Pro palmeirense e pra Leila? Quando ele coloca o menino de centroavante, o zagueiro. Como chama o menino que O entrou? zagueiro? O Benedetti. Benedetti. Quando ele coloca ele de centroavante, ele fala, tá vendo, ó? Botei zagueiro de centroavante. Pecado, né? E pouca gente percebeu isso. Nina O Gagliotti. Cuca fazia isso, lembra que ele colocava o Mina? É que o pra Cuca jogar não era de- por causa disso, é porque era Não, supersticioso. exatamente. É diferente. O Cuca era das táticas dele mesmo. Ele Mas é a enfim. calça roxa. e o menino no ataque. Exatamente. E aí só uma curiosidade, na época que o Cuca usava a calça roxa, metade do estádio do Palmeiras também usava. Foi uma febre aquilo, todo mundo se vestia igual o Cuca. Mas enfim, falando de reforços então, o Abel Ferreira pede um zagueiro, melhor se for canhoto. E ele pede esse zagueiro há muito tempo para a diretoria, e aí fica nessa, né? Agora ele reavalia, mas assim, com a venda do Vitor Reis, abre-se essa janela. Agora 2 meninos da base, que são os reservas, o Naves e também o Benedetti. Então, esse é um pedido central do técnico Abel Ferreira e também um centroavante. Saiu no jornal Sport da Espanha, dizendo que o Barcelona não tem a intenção de seguir com o Vitor Roque. Então o Palmeiras está de olho nessa movimentação. Esse seria um ótimo reforço. É verdade. Seria um ótimo reforço. O Palmeiras está de olho. A princípio, essa negociação deve se concretizar no meio do ano, quando abre a janela para o Mundial de Clubes. Tá. Essa é a informação de momento, e o Palmeiras aí segue nessa busca e, por enquanto, desequilibrada a janela do Palmeiras com 8 saídas e apenas 3 chegadas. Vamos pro break.